Você precisa entender uma coisa desde o início. O projeto Abigail não nasceu de um acidente nem de um erro isolado. Ele nasceu de uma convicção perigosa. A convicção de que o ser humano podia ser desmontado, reprogramado e reconstruído como uma máquina. E quando essa ideia surgiu, ela não encontrou resistência. Encontrou financiamento. Encontrou laboratórios. Encontrou pessoas dispostas a cruzar qualquer limite em nome do progresso. A origem do projeto Abigail estaria profundamente ligada a um período em que o medo era mais poderoso do que qualquer moral. Em meio à Guerra Fria, governos viviam paranoicos com a possibilidade de perder controle, território e influência. A ameaça não vinha apenas de bombas nucleares, mas da mente humana. Quem controlasse a mente controlaria tudo. Foi nesse cenário que experimentos reais hoje comprovados começaram a surgir. Projetos de manipulação psicológica, lavagem cerebral e controle comportamental. Mas todos eles tinham uma limitação. Trabalhavam com pessoas que já tinham identidade, memórias e emoções. E isso sempre gerava falhas. Foi então que alguém fez a pergunta que jamais deveria ter sido feita. E se começássemos antes de tudo isso existir? O projeto Abigail teria surgido exatamente dessa pergunta. A proposta era simples no papel e monstruosa na prática. Criar um ser humano desde o início, eliminando qualquer traço de afeto, empatia ou livre-arbítrio. Não quebrar uma mente, mas impedir que ela se formasse de maneira natural. Não apagar emoções, mas impedir que elas surgissem. A ideia não era criar soldados comuns, mas algo muito mais perigoso. Indivíduos absolutamente obedientes, frios, altamente funcionais e incapazes de questionar ordens. Abigail não foi apenas a primeira criança do projeto. Ela foi o protótipo. Antes mesmo de nascer, tudo sobre ela foi calculado. Seus pais foram escolhidos por critérios genéticos rigorosos. Histórico emocional, nível de inteligência, predisposição a doenças, tudo foi analisado. Nenhum deles sabia o verdadeiro propósito. Para eles era apenas mais um programa médico, mais uma pesquisa científica. Para o projeto eram apenas peças descartáveis. Durante a gestação, Abigail não ouviu vozes de carinho. Ela não foi embalada por canções ou palavras de amor. Em vez disso, foi exposta a frequências sonoras artificiais, pulsos rítmicos contínuos e padrões matemáticos repetitivos. Seu cérebro estava sendo condicionado antes mesmo de formar consciência. Cada estímulo tinha um objetivo: criar uma mente previsível, moldável e controlável. Quando Abigail nasceu, não houve celebração, não houve colo, não houve nome pronunciado com carinho. Ela foi imediatamente retirada da mãe e levada para uma instalação isolada. Uma sala branca, fria, silenciosa, sem janelas, sem referências humanas. Ali começou o verdadeiro experimento. Um experimento que não tinha como objetivo cuidar, mas observar. Não proteger, mas testar. Desde os primeiros dias, Abigail foi privada de qualquer contato afetivo. Nenhum abraço, nenhum toque humano sem luvas, nenhuma reação emocional em resposta ao seu choro. E ela chorou. Chorou por dias. Chorou até o corpo cansar. Chorou até entender da forma mais cruel possível que ninguém viria. Esse foi o primeiro aprendizado imposto a ela. Emoções não geram resposta. Com o passar do tempo, os testes se tornaram mais agressivos. Abigail foi submetida a longos períodos de isolamento absoluto, privação sensorial, silêncio total por dias. Em outros momentos, excesso de estímulos. Luzes intensas, sons abruptos, mudanças constantes de ambiente. Tudo era cuidadosamente registrado. Cada reação era analisada como um dado, não como sofrimento. O projeto acreditava que o trauma, quando controlado, era uma ferramenta poderosa. Eles não viam crueldade, viam metodologia. Abigail foi exposta a simulações de perda, abandono e ameaça. Portas se fechando, luzes apagando, sons que sugeriam perigo iminente. Nenhuma explicação, nenhum conforto. Apenas o teste constante dos limites da mente humana. E algo começou a mudar. Relatos afirmam que, conforme Abigail crescia, ela deixou de reagir como uma criança comum. Seu olhar tornou-se fixo, vazio. Ela raramente piscava. Não demonstrava curiosidade. Não demonstrava medo. Não demonstrava alegria. Era como se algo fundamental tivesse sido removido. Os cientistas celebraram isso como um sucesso inicial. Para eles, Abigail estava se tornando exatamente o que haviam planejado. Mas o preço começou a aparecer. Fisicamente, Abigail passou a apresentar sinais estranhos. Seu corpo tornou-se excessivamente magro, apesar de uma alimentação controlada.
Sua pele perdeu coloração, assumindo um tom pálido e doentio. Seus músculos pareciam atrofiar. Seus movimentos ficaram rígidos, quase mecânicos. Médicos do projeto registraram alterações inexplicáveis, mas seguiram em frente. O experimento não podia parar. Com o tempo, comportamentos ainda mais perturbadores surgiram. Abigail passou a encarar pessoas por longos períodos, sem expressão alguma. Em alguns registros, ela permanecia horas olhando para uma parede vazia. Em outros, reagia com agressividade repentina, sem qualquer gatilho aparente. Não era raiva, era algo diferente, algo vazio e instintivo. A teoria mais assustadora diz que, ao tentar apagar emoções, o projeto apagou algo maior. A própria estrutura que sustenta a identidade humana. Abigail não se tornou um ser superior. Ela se tornou algo incompleto. Uma mente consciente presa em um corpo que já não funcionava como deveria. Uma criatura viva, mas desconectada da realidade como nós conhecemos. É nesse ponto que surgem as imagens mais perturbadoras associadas ao projeto Abigail. Fotografias vazadas, descritas como registros internos, mostram uma figura humana extremamente debilitada, com traços faciais distorcidos, olhos fundos e um sorriso involuntário que não transmite alegria, apenas desconforto absoluto. Alguns acreditam que essa seja Abigail em seu estágio final. Outros dizem que isso é apenas o que sobrou depois que sua humanidade foi arrancada. As teorias se multiplicam a partir daqui. Uma delas afirma que Abigail morreu dentro da instalação e que seu corpo foi ocultado para evitar qualquer vazamento. Outra, ainda mais perturbadora, diz que ela sobreviveu, que o projeto não teve coragem de eliminá-la, que Abigail passou a ser mantida em confinamento extremo, estudada como um erro vivo. Um lembrete do limite que nunca deveria ter sido ultrapassado. Há também a teoria de que Abigail não foi a única, que outras crianças passaram por processos semelhantes, mas nenhuma resistiu tanto. Nenhuma chegou tão longe. Abigail teria sido o experimento mais bem-sucedido e, ao mesmo tempo, o mais fracassado de todos. O ponto em que os próprios criadores perceberam que tinham criado algo que não podiam controlar. E então veio o silêncio. Documentos desapareceram. Instalações foram abandonadas às pressas. Cientistas mudaram de identidade, de país, de vida. Oficialmente, o projeto Abigail nunca existiu. Não há registros públicos. Não há provas diretas. Apenas fragmentos. Relatos anônimos e imagens perturbadoras que continuam surgindo de tempos em tempos. A teoria final, e talvez a mais assustadora, diz que Abigail nunca morreu. Que sua mente moldada e quebrada foi usada como base para estudos posteriores envolvendo controle mental, comportamento humano e até inteligência artificial. Uma consciência vazia servindo de molde para sistemas frios, lógicos e desprovidos de empatia. Não mais como pessoa, mas como modelo. Se isso é verdade ou não, ninguém pode afirmar com certeza. Mas uma coisa é impossível ignorar. Sempre que o ser humano tenta apagar aquilo que nos torna humanos, o resultado não é evolução, é monstruosidade. E agora fica a pergunta que não quer calar. O projeto Abigail foi apenas um erro enterrado no passado? Ou o primeiro passo de algo que ainda está acontecendo, longe dos nossos olhos? Quando você começa a observar padrões de comportamento, decisões frias e a ausência de empatia em figuras poderosas, essa teoria deixa de parecer apenas ficção e começa a soar como um aviso. E se esse vídeo fez você questionar a realidade ao seu redor, já deixa o like agora. Se inscreve no canal, porque aqui a gente mergulha fundo nas histórias que ninguém tem coragem de contar.